Olá, crianças, tudo bem com vocês? Neste vídeo faremos a correção das atividades de língua portuguesa da semana 1 do PET volume 5. Nas atividades dessa semana, vocês falarão sobre texto teatral. Inclusive, se vocês quiserem fazer essa atividade, seria muito divertida, não é verdade? Monte um cenário, um figurino, ensaie os textos, chame as pessoas da sua família e vamos lá! Falaremos também dos substantivos, né? Tudo tem nome, não é verdade? As pessoas, os sentimentos, e nós chamamos isso de substantivos. Falaremos também do verbo, né? O que é verbo? É aquilo que indica ação, é aquilo que a gente faz. Então, vamos. Atividades. 1. Leia o texto dramático e depois responda as questões. Pituxinha, cenário, loja de brinquedos, prateleiras brinquedos, com brinquedos. E crianças. Personagens: Pompom, Polichinelo, Pituxinha, bailarinas e soldadinhos. Narrador: tudo se passou em uma loja de brinquedos. Era meia-noite, os brinquedos dormiam. O soldado da cara malvada dormia. As bailarinas dormiam. Os soldadinhos dormiam. Pompom, Polichinelo e Pituxinha também dormiam. Tudo estava em seu lugar. Vamos continuar o texto. Pituxinha estica um braço, o outro boceja. Que sono! Esfrega os olhos. Está escuro aqui. Estou com uma fome. Ah, já sei! Lá no fundo da loja tem um armário e em cima do armário tem uma lata cheia de doce. Eu vou lá buscar. Ah, mas é preciso cuidado para não acordar o guarda. Ele é muito malvado. O narrador. Pituxinha era uma boneca muito esperta, mas era gulosa e morria de medo de espada do guarda, do cara malvada. Em silêncio, ela seguiu em direção ao fundo da loja. Pituxinha anda devagar na ponta dos pés até Pompom e se desbarra nele e cai. Pompom, o que foi isso? O que está acontecendo? O mundo está acabando? Assustada. Pituxinha, calma, Pompom, sou eu, Pituxinha. Psiu, fica quietinha para não acordar o guarda. Pompom, ah, é você, sua engraçadinha. O que está fazendo aqui? Pituxinha, sabe o que é, Pompom? É que eu acordei com uma fome e lá no fundo da loja tem um armário e em cima do armário tem uma lata cheia de doce. E eu vou lá buscar. Pompom, posso ir com você, Pituxinha? Pituxinha, pode, mas silêncio, que é para não acordar o guarda da cara malvada. E elas seguiram em direção ao fundo da loja. Pituxinha e Pompom seguem em direção ao polichinelo na ponta dos pés. Pituxinha cai nos pés de Polichinelo. Polichinelo, ui, que medo! Fantasma? Pituxinha, que fantasma que nada, Polichinelo, sou eu, Pituxinha. E faça silêncio para não acordar o guarda da cara malvada. Polichinelo, o que você está fazendo aqui numa hora desta? Pituxinha, sabe o que é, Polichinelo? É que eu acordei com uma fome e lá no fundo da loja tem um armário e em cima do armário tem uma lata cheia de doce. E eu e a Pompom vamos lá buscar. Polichinelo, posso ir com vocês? Pituxinha, pode, mas em silêncio para não acordar o guarda da cara malvada. Narrador, e eles seguiram em direção ao fundo da loja. Pituxinha, Pompom e Polichinelo seguem em direção aos soldados que saem dançando. Narrador, e ele segue em direção ao fundo da loja. Vamos continuar a leitura. Pituxinha vira para Pompom e faz gestos de psiu. Pompom vira para Polichinelo e faz o mesmo. E Polichinelo vira para trás e faz o mesmo. Caminham em direção às bailarinas, que também saem dançando ao final repetem o gesto de silêncio. Narrador. Então eles chegam no fundo da loja e no fundo da loja tem um armário. E em cima do armário tem uma lata cheia de doces. Pituxinha, Polichinelo e Pompom pulam para tentar pegar os doces, mas não conseguem. Pituxinha, eu não alcanço. Pompom, nem eu. Polichinelo, nem eu. Ficam pensativos com a mão na testa, andando de um lado para o outro. Polichinelo, ah, já sei. Pituxinha, eu te levanto e você pega a lata. Polichinelo levanta a Pituxinha, que esbarra a mão na lata, mas derruba no chão. Todos voltam correndo para os seus lugares e fingem dormir. O guarda acorda assustado. Que barulho foi este? Vou verificar. Vem na direção ao Polichinelo. Está dormindo. Vai até Pompom. Está dormindo. Vai até Pituxinha. Está dormindo.
Olha de novo para ela. Então é você? Pega a pituxinha e aprende uma caixinha. Narrador. E é por isso, crianças, que quando vamos comprar bonecas, elas sempre vêm presas dentro de suas caixinhas. Enfim, seria divertido fazer isso com a família, não seria? Muito bom. Então vamos agora às respostas. Letra A. Quem são os personagens dessa peça teatral? Nós vimos que são Pompom, Polichinelo, Pituxinha, Bailarina, Soldadinhos e o Guarda. Como forma alternativa, apresentamos algumas opções voltadas a crianças que não conseguem escrever com autonomia, marcar a resposta que considera correta. Pompom, gato de botas, patati, patatá, guarda, bailarina, soldadinhos? Não, né, pessoal? Pirilampo, palhacinho, pituxinha, girafa, bailarina e soldadinhos? Também não. Pompom, polichinelo, pituxinha, guarda, bailarina e soldadinhos? Isso sim, ok? Letra B. Para que serve o nome que aparece antes da fala em um texto teatral? Serve para indicar quem vai falar, né? Ajuda muito. Ah, nessa parte o narrador está falando, nessa parte é a pituxinha, nessa parte é o pompom, né? Marque a resposta que considera correta. Para indicar a fala do personagem, para não esquecer o nome dos personagens ou para deixar o texto mais organizado? Para indicar a fala do personagem. C. É possível um personagem não ter fala? Sim. Como isso acontece? Ele pode participar da história e não falar, que foi o caso das bailarinas e dos soldadinhos. Eles participaram em algumas cenas ali em determinado momento, mas não falaram, certo? D. Todos os personagens estão em cena no mesmo momento e participam de todas as cenas? Também não, né, pessoal? Nós vimos que tinha cena que era Pituxinha, depois apareceu Popom, depois já apareceu Pirilampo. Pirilampo? Polichinelo? E assim vai. Elabore uma legenda diferenciando cores para cada personagem. Depois pinte o texto de acordo com a legenda elaborada. Pessoal, eu já fiz aqui a legenda com os nomes de acordo com as cores que eu escolhi, que eu iria colorir lá no texto. Então, vocês podem ter usado outros tipos de cores, tá? Para pituxinha eu usei o vermelho, para o polichinelo eu usei o verde, para pompom eu usei o lilás e para o guarda eu usei o azul. Então, eu vou lá no textinho e vou colorir as falas da pituxa com vermelho, do polichinelo de verde, ok? Então, agora nós vamos para o número 2 e para o número 3. O que acontece aqui? Nós vamos agora falar no número 2 de substantivos, né, que são os nomes dados a pessoas, objetos, sentimentos, e vamos falar também dos verbos, que são as ações. É o ato de se fazer algo, certo? Então, número 2. Depois de ler o texto Pituxinha, leia a seção Quer saber mais? Para identificar a definição de substantivos e verbos. Agora, escreva o substantivo seguindo o que se pede na tabela. Nomes dos personagens do texto e nomes dos objetos do texto. E nós temos um banco de palavras. Pompom, armário, polichinelo, lata, pituxinha, guarda, doce, prateleira, bailarinas, espada, soldadinhos e prateleira novamente. Prateleira repetiu. Então, eu vou escrever somente uma vez. Então, vamos seguindo aqui. Pompom, nome de personagem. Armário é um objeto. Polichinelo, personagem. Lata, objeto. Pituxinha, personagem. Guarda, também um personagem. Doce, objeto. Prateleira, objeto. Bailarinas, personagens. Espada, objeto. Soldadinhos, personagens. E a prateleira repetiu, eu não vou pôr novamente. 3. Leia as frases abaixo e circule os verbos, ações em cada uma delas. Antes, eu só queria destacar aqui no número 2, perdão, deixa eu voltar aqui. Vocês podem observar que os nomes todos estão escritos com letras maiúsculas. E os objetos não necessariamente, na verdade, aqui nesse caso, eles estavam no meio do texto e não foram escritos com letra maiúscula, sim com letras minúsculas. Voltando no número 3, agora nós vamos circular os verbos, aquilo que indica a ação, aquilo que nós fazemos, certo? Como não tive como circular, eu usei setas, então preste atenção. A. Os brinquedos dormiam. Olha a flechinha aí no dormiam, que é uma ação de dormir. B. Pituxinha seguiu em direção ao fundo da loja. Seguiu. É a ação de seguir. C. Eu acordei com uma fome. Acordei. Né? É o ato de acordar. D. Silêncio, que é para não acordar. O guarda dava cara malvada. Nós temos dois verbos aqui. E acordar. Certo? E, pituxinha, eu te levanto e você pega a lata. Também temos dois verbos aqui, levanto e pega.
ok? Então, vocês circulam aí bonitinho na atividade de vocês. Vamos agora para a atividade 4 e 5, onde nós vamos também estar falando dos substantivos e também dos verbos. Nós temos um diagrama que tem algumas palavras que são substantivos, que são nomes de objetos, de pessoas, né? E temos também verbos. Onde for substantivos, nós vamos pintar de verde, e onde for verbos, nós vamos pintar de vermelho. Como eu também não consegui pintar, eu coloquei setas, mas depois eu também coloquei do lado para facilitar para vocês. Por exemplo, brinquedos, eu achei brinquedos. Ele é um substantivo. Dormiam é um verbo. Lata é um substantivo. Seguiu é um verbo. Pega também é um verbo. Bonecas é um substantivo. Levanto é um verbo. Aqui nós temos armário, que é um substantivo. E aqui nessa outra setinha nós temos acordar. Então, pessoal, eu coloquei aqui nas setinhas, mas também eu coloquei aqui dos lados, ó. Substantivos. Essas palavras estão aqui, que é o que vocês vão procurar e colorir de verde. Brinquedos, lata, armário, bonecas. E de vermelho os verbos dormiam, seguiu, pega, levanto e acordar. Certinho? Pessoal, então, beijinhos para vocês. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!